Professor, o que vai acontecer aqui? Olha, nessa questão 21, ele vai abandonar uma carguinha, né? Uma carguinha em repouso aqui, por exemplo, ó, nessa região do campo, tá bom? Moi, quando eu solto essa carga daí, ó, eu tenho vários motivos para entender que ela vai sofrer força para a direita. Eu posso dizer que ela vai sofrer força para a direita. Por quê? Porque o campo é para a direita e ela é uma vítima positiva, então ela sofre a força a favor do campo. Ou então eu posso dizer que ela vai sofrer uma força para a direita porque ela vai ser o quê? Repelida. Tanto faz, né? Ah, claro, tanto faz. Então, Renato, quando eu soltar essa bolinha aí, claro que ela vai ser repelida, né, professor? E aí ela vai sair correndo aqui, ó. Ela vai correr aí e vai-se embora, né, professor? Vai-se embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. À medida que ela vai correndo, ela está passando por regiões onde o campo elétrico que ela vai sofrendo é cada vez mais forte ou cada vez mais fraco? Olha aqui esse campo elétrico e ele vai fazendo isso. Professor, ela está correndo para regiões, cara, onde o campo elétrico, ó, é cada vez mais fraco. Fraquinho, 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 fraquinho. Isso. Cara, se o campo elétrico que age nela é cada vez mais fraca, ela vai sofrer uma força elétrica cada vez o quê? Maior ou menor? Renato Brito, cara, ela vai sofrer força elétrica repulsiva, só que a força elétrica era bem grande. Mas à medida que ela vai se afastando, né, a força elétrica vai enfraquecendo. Essa força elétrica aqui eu posso calcular pela lei de Coulomb? Claro, o campo é coulombiano, essa força elétrica é aquela que varia com o inverso do quadrado da distância. Professor, então quer dizer que quanto mais ela for andando, menos força. Isso, menor é a força que vai agir nela, né? Mas, Moi, pela segunda lei de Newton, para eu saber alguma coisa da aceleração, eu tenho que olhar para quem? Né? Para eu saber alguma coisa da aceleração, eu tenho que olhar para quem? Para a força. Renato, eu estou percebendo que quando ela vai se movendo, a força que age nela é cada vez o quê? Menor. Quanto menor é a força com que ela vai sendo empurrada, menor é a aceleração. E essa aceleração vai ser para qual lado? Na mesma direção e sentido da força, né? Professor, então quer dizer que ela está se movendo com uma aceleração que é cada vez menor. Quanto menos força, menos aceleração. A aceleração vai diminuindo. Égua, professor. Não é move, não, ó. A aceleração está diminuindo. Ó, a pobrezinha, né? Olha, sofre um campo cada vez menor. Por isso sofre uma força decrescente. Por isso vai se mover com uma aceleração decrescente. E o que dizer da velocidade? Pois é, boa pergunta. Moçada, o que dizer da velocidade da bolinha? Será que essa bolinha, né? Será que a velocidade dela está aumentando ou está diminuindo? Campo que age nela é cada vez menor, sofre uma força cada vez menor, se move com uma aceleração cada vez menor. E agora a pergunta final é, e a velocidade dela? Está aumentando ou está diminuindo? Essa pegadinha é antiga, mas como vocês estão muito bons em mecânica, vocês não caem mais nela, né? Quem tá se tocando tá assim, caiu mais não, professor, sou foda, né? Você tá se entendendo? Porque isso daqui é uma coisa que a gente já repetiu 1 milhão de vezes. Eu vou repetir de novo. Pessoal, apesar de a aceleração estar diminuindo, apesar disso, ela está o tempo inteiro a favor de quem? Apesar de a aceleração estar diminuindo, ela está o tempo inteiro a favor da velocidade. Por isso que a velocidade continua o quê? Continua aumentando, professor. A velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Cara, essa velocidade só iria diminuir se a aceleração diminuísse tanto, que ela virasse a casaca e virasse para o outro lado. Traidora. Acontece que a aceleração só chegaria a esse ponto se a força elétrica passasse a ser para o outro lado. Ou seja, em vez de repelir, ela teria que ser atraída. Tem como ela ser atraída aí? Não, ela não, ou seja, nunca vai chegar a esse ponto, professor. Moral da história. Moral da história é que no começo aquela bolinha ia correndo, né? E a velocidade dela no começo aumentava de 10 em 10 a cada 1 segundo. Aí depois vai aumentando de 8 em 8, a velocidade vai aumentando de 5 em 5, mas vai o tempo inteiro aumentando. Vai o tempo inteiro aumentando, mas vai aumentando, a velocidade vai aumentando com uma aceleração cada vez menor.
Até o gráfico já é freguês da gente. Ei, como é que mostra um gráfico, hein, Renato? Que a velocidade está aumentando, mas a aceleração está diminuindo. Para você que é bom em mecânica, Moi. A eletricidade é fácil para quem sabe mecânica, entendeu? Ah, é por isso que eu nunca entendi a eletricidade. Tu não sabia mecânica, né? Tu era de outra, lembra? Ah, é, isso. Aí tu achava que tu não sabia eletricidade, mas o problema já vinha da mecânica. A velocidade está aumentando, tá. Deixa eu fazer aqui um gráfico mais bonitinho, ó. A velocidade está aumentando, tá. Ei, mas e a aceleração? Não, a velocidade está aumentando, mas a aceleração, ó, que tem a ver com essa tangente desse ângulo. Ah, a aceleração está diminuindo, tá. A velocidade é uma função crescente, mas o ângulo está diminuindo. A aceleração... Ei, esse movimento aqui, então, eu posso dizer que ele é move? Tipo assim, posso usar torricela, essas coisas, posso? A aceleração é constante? Move é só quando a aceleração é constante, é? Não. Quando é move, o gráfico é uma reta. O alfa é constante, mas não é o caso dessa situação. Professor, se eu quisesse relacionar a distância com a velocidade, não posso usar torricela, não? Não. Numa situação como essa, não dá para usar torricela, só dá para usar trabalho e energia, que é a melhor ferramenta da mecânica, que a gente vai trabalhar exatamente com isso depois do recreio. Trabalho e energia no campo elétrico. Ah, tá. Ei, e se ele quisesse saber como é que é o gráfico da força? Quando a medida que ela vai correndo, Renato, como é que é o gráfico da força elétrica? Cara, esse campo aí não é colombiano, né? Não é aquele gráfico que varia com o inverso do quadrado da distância? Então o gráfico da força, tu faz aquele gráfico tradicional, né? Ah, eu já vi, né? Na lei de Coulomb, né? Que faz assim, a força elétrica vai diminuindo, né? Até que quando ela estivesse infinitamente longe, a força elétrica tenderia a zero. Professor, mas se ele quisesse o gráfico da aceleração? Cara, a aceleração, né? Diretamente proporcional à força. Se a força se comporta assim, a aceleração também vai ser assim. E a velocidade, ó, nada a ver, né? Pois é. De modo que, Moi, nessa questão 21, cara, então fica assim, né? Ele pede na questão 21 o seguinte, ó. Quais os gráficos que melhor representam, respectivamente, a força, a aceleração em função do tempo e a velocidade? Ora, a força e a aceleração são o gráfico número 1. Então, a força vai ser o gráfico número 1, a aceleração vai ser o número 1, e a velocidade, professor, e a velocidade é o número 2, ó. Ou seja, 1 e 2, ou seja, é a letra A, né? Beleza, Moi.